E nesse vídeo a gente vai falar sobre o modelo OSI, um modelo muito conhecido quando a gente vai explicar sobre como funciona uma comunicação, por exemplo, e, sobretudo, quais são as possibilidades de invasão que podem ocorrer em cada camada desse modelo. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônimo, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e hoje a gente vai falar sobre cada tipo de ataque que pode ocorrer em cada camada do modelo OSI. O modelo OSI é composto por 7 camadas e de uma forma extremamente tradicional aqui no canal, apenas com voz e figurinhas na tela, imagens na tela, enfim, a gente vai trocar essa ideia. Para que você chegou agora, que está acostumado com todos os vídeos com webcam e tudo mais, era assim que funcionava até o final de 2020. Era só voz e coisinhas na tela rodando, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, o modelo OSI é composto por 7 camadas. A camada física, a camada de enlace, a camada de redes, transporte, sessão, apresentação e aplicação. E quando um pacote sai de um computador para outro, ele sobe e desce essas camadas. Subir e descer entre muitas aspas, ok? Então, quando você envia, por exemplo, um e-mail ou uma mensagem no Facebook, no WhatsApp, essa sua mensagem, esses seus pacotes, eles descem da camada de aplicação até a camada física, e quando eles chegam na camada física do dispositivo que vai receber essa mensagem, ele vai pela camada física até a camada de aplicação para mostrar isso na tela para você. E vamos falar, a gente vai falar sobre cada camada, sobre cada possibilidade de vulnerabilidade, e nesse meio tempo a gente vai falar sobre o significado de cada camada. Apesar desse vídeo não ser uma explicação sobre o modelo OSI, eu vou colocar por cima isso, ok? Então a primeira camada que a gente tem é a camada física. A camada física, ela tem uma comunicação feita por bits. É 0 e 1, basicamente, e a camada física ela pode ter ali diversas formas de comunicação. Uma das formas mais tradicionais e conhecidas é a comunicação via cabo, onde, por exemplo, as suas informações descem pelo seu modelo OSI, vão para o cabo e por meio do cabo de rede, por meio do cabo de internet, por meio da fibra ótica, essa informação é trafegada até o seu destino. Então, a camada física é basicamente por onde esses dados são trafegados. Então, o sinal de wireless, por exemplo, ele faz parte da camada física. Um sinal de Bluetooth, ele faz parte da camada física e é por onde uma comunicação acontece. E dentro da camada física a gente pode ter alguns tipos de ataque e entre eles o mais conhecido é a interceptação de dados de interface física com hardware. Então é quando você coloca algum equipamento responsável por interceptar as informações. Existem alguns equipamentos na área de segurança ofensiva que você coloca ele no meio de uma comunicação de cabos de internet, por exemplo. Então você pluga o cabo numa extremidade, na outra extremidade você pluga o outro cabo, as informações elas trafegam normalmente, mas ele tem uma memória interna onde ele consegue esnifar, onde ele consegue interceptar todos esses dados. Existem outras técnicas, como eu disse, o Wi-Fi e o Bluetooth também são equipamentos, também são tecnologias de camada física que também podem ser interceptadas, né? A segunda camada é a camada de enlace e ela se comunica por meio de frames, não é mais por meio de bits. E essa camada ela é basicamente responsável por interligar a camada física com a camada de redes. E aí é onde ela monta, né? Ela é responsável por ir desmontando e montando, por exemplo, para a próxima camada. Então vamos supor que a sua comunicação está descendo da camada 3 para a camada 2. Então a camada 2 ela meio que vai já traduzindo isso para que a camada física não tenha dificuldade de interpretar essa informação. E na camada de enlace a gente tem um ataque muito conhecido que é o MAC flooding. Então o MAC flooding é uma técnica bastante conhecida nessa parte de enlace e o MAC ele é responsável, ele faz parte dessa camada de enlace, tá? Apesar dele ter uma ligação muito forte com a camada física, ele também faz parte da camada de enlace. A terceira camada é a camada de redes.
é onde existem os pacotes de rede. Cada pacote tem o seu cabeçalho, tem tantos bits cada pacote e tudo mais. E por aqui ocorrem diversos tipos de ataques. Dentre eles, a gente tem o ICMP Flooding, que é onde basicamente a gente tem um ataque DOS, um ataque de DOS por meio do ICMP, tá? Então a gente também consegue fazer isso por meio do ICMP, um ataque DOS ou DDoS, já que o ping, né, o ICMP, ele faz parte da camada 3, da camada de redes. Além disso, você também tem alguns ataques recorrentes ao ARP, ao protocolo ARP. Então, cada equipamento de rede, cada roteador grande, por exemplo, ele tem uma tabela de ARP. E dentro dessa tabela você consegue também trabalhar com alguns tipos de ataque. Além disso, a gente tem na parte defensiva alguns equipamentos que fazem a análise de rede, como por exemplo firewalls e DSs, que fazem com uma análise ali de pacotes. Esse IP ele enviou muitos pacotes, então vamos bloquear os pacotes dele, e esse tratamento é feito entre aspas, né, pela camada 3, na camada 3. A gente tem a quarta camada, que é a camada de transporte, e essa camada ela não tem mais pacotes, ela tem segmentos. Então são segmentos, e aqui a gente tem alguns tipos de ataque, como o SYN-FLOOD, que basicamente é um DOS ou um DDoS, né, dependendo se é distribuído ou não. E ele é responsável pelo SYN-ACK, um ataque SYN-ACK, por exemplo, que afeta o triple handshake de uma comunicação, fazendo com que o servidor ele fique sobrecarregado pelo número de requisições. A gente tem o Smurf Attack, e os DDoS eles normalmente são feitos com alvo de camada 4 e não de camada 3. Tá? Então é geralmente ele pela camada de transporte. E fica tranquilo, tá? Se você só está ouvindo, cara, dá uma volta no vídeo e lê o que está na tela, porque eu coloquei informações complementares, principalmente sobre o que é cada camada na tela, para que não fique nenhum tipo de problema e que você entenda tudo certinho. Como eu disse, não é um vídeo para falar sobre o modelo OSI em si, mas sim sobre as possibilidades dele. Na camada 5, a gente tem a camada de sessão, e da camada 5 em diante no modelo OSI, a gente não trabalha mais com tipos de dados diferentes, né? A camada 1 é bits, a camada 2 é enlace, a camada 3 é pacote, a camada 4 é segmento, e a camada 6, a camada 5, 6 e 7 são dados. Então aqui a gente já está trabalhando com dados. E a camada de sessão, ela é responsável pelo logon e logoff de uma sessão. Então, quando você vai comunicar com um banco de dados, você cria uma sessão, por exemplo. Quando você loga em algum sistema, você cria uma sessão. Quando um servidor está comunicando com um cliente, ele cria uma sessão de comunicação, e essa camada é responsável por isso. E aí você pode fazer ataques referentes à sessão, como, por exemplo, Session Hijack. E aí a gente está falando de um Session Hijack que vai muito além do Session Hijack conhecido pelos sistemas web. Vai como, por exemplo, roubar uma sessão entre uma comunicação de um servidor e um cliente. Mas a gente tem os nossos principais tipos de ataque lá na última camada, tá? Que é o mais comum. Então é muito complicado você fazer ataques de camadas inferiores à sétima. Na sexta camada, a gente tem a camada de apresentação, ela também utiliza dados, e aqui é onde a gente tem a criptografia e as certificações de segurança funcionando. A criptografia SSL/TLS, ela funciona dentro da camada de apresentação. Então a camada de apresentação pega as informações da camada 7, faz a criptografia e envia criptografado para a camada de sessão. Então esses dados eles vão criptografados até o destino por conta da camada de apresentação. A camada de apresentação, por mais que muitos achem que é só uma camada de criptografia, ela não tem só como funcionalidade criptografar as informações para ter mais segurança. Ela é considerada também uma camada de tradução internacional, uma tradução mundial de dados. Porque, por exemplo, se eu estou comunicando com alguém via via qualquer aplicativo de comunicação, tá? Mas eu estou conversando com alguém que mora na Rússia e com alguém que mora na China. Por exemplo, o teclado deles é diferente, porque eles se comunicam de maneira diferente, são símbolos totalmente diferentes.
A camada de apresentação é como se ela pegasse todas essas informações e traduzisse para uma linguagem universal, uma linguagem que em todos os dispositivos entendesse. Então vamos supor que eu estou mandando uma mensagem e a minha camada de apresentação está criptografando tudo isso em base 64, tá? É uma suposição muito absurda, mas vamos supor isso. O base 64, ele é internacional. Se uma frase em chinês for criptografada em base 64, ou se uma frase em russa for criptografada em base 64, ou se uma frase em português for criptografada em base 64, o resultado é o mesmo. Então a gente tem base 64 como padrão. Então a camada de apresentação, ela não é só responsável pela segurança, mas também pela tradução e comunicação internacional de todos os navegadores e sistemas. Então ela é extremamente importante e não funciona somente para aumento de segurança, como para uma comunicação vital entre as tecnologias. E a camada 7, que é a camada que 90% das vezes a gente está explorando, que é a camada de aplicação, que também é tratada pelos dados, e aqui a gente tem quase tudo que a gente toca, ok? A gente tem FTP, SSH, POP, HTTP, SMTP e assim por diante, e aqui a gente tem infinitos tipos de vulnerabilidades como XSS, CSRF, SQLI, PHPI, Session Hijack focado no navegador, né, que é outra coisa. A gente também tem LFI eu acho que eu já falei, né? Eu tenho quase certeza que LFI eu já falei. Aí a gente tem Git Exploration. Cara, aqui é o mundo, aqui é o universo onde a gente atua. A camada de aplicação é basicamente tudo que a gente vê dentro do computador. O sistema operacional ele já faz parte da camada de aplicação, por exemplo. Então, quando você inicia o seu computador, você já está vendo coisas da camada de aplicação. O restante das camadas é simplesmente um comunicador, uma forma de se comunicar com outros, né? E vamos lá, Afonso, mas você falou que o protocolo ICMP ele é um protocolo de camada 3, por exemplo. Sim, ele é um protocolo de camada 3, mas quando você abre o seu terminal no seu sistema operacional, você não está atuando com ICMP na camada 3, você está atuando com ICMP na camada 7. Ok? Então lá na camada 7 você vai dar um comando que vai gerar aquele ping, e esse comando ele vai descer da camada 7 até a camada 3 para que na camada 3 ele faça o que deve ser feito, que é uma comunicação ICMP. Ok? Então aqui na camada 7 é tudo que a gente conhece de vulnerabilidade. E aí agora eu chego para você que está ouvindo e assistindo esse vídeo, espero realmente que você esteja assistindo, para que você deixe aqui nos comentários possibilidades de ataques em cada camada. É óbvio que eu não falei de tudo e eu tenho quase certeza que você deve ter alguma coisa para agregar nesse conteúdo. O campo dos comentários sempre é importante para a gente gerar um debate, ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado, deixe o seu like, se inscreve no canal e não se esqueça de dar uma olhada na descrição, porque nela temos todos os nossos canais, todos os canais que fazem parte da Orange Team e também os nossos cursos. O curso introdutório de segurança da informação 1 e o 2 e o Python para Hackers, um curso que tem como objetivo ensinar você a desenvolver as suas próprias ferramentas de segurança da informação e hacking com a linguagem de programação Python, beleza? Então é isso, muito obrigado e até mais.